Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, VS Responde número 12. Vamos retomar o quadro aqui, vocês estavam pedindo o VS Responde de volta. Já estou de férias lá do trabalho da TNT Sports, então sobrou um tempinho para a gente fazer aqui o VS Responde. Várias perguntas legais que eu deixei lá na aba de comunidades, para você mandar a sua pergunta. É na aba comunidades, a gente sempre na sexta-feira deixa lá um post. Você manda a pergunta por ali, eu pego as melhores e trago aqui para a gente responder. Antes, aquela dica de sempre de deixar o like, se inscrever no canal, você faz aqui embaixo. E claro, aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Só vir aqui embaixo, clicar no link, fazer o download, começar a usar, você não paga nem para baixar, nem para usar. Então você já sabe, toda sexta-feira, sábado, aqui na aba comunidade tem o post do VS Responde da semana. Esse aqui eu deixei lá tem 2 semanas atrás, então vai ter algumas perguntas aqui, teremos algumas perguntas aqui que eu não vou ler porque eu já passou o tempo, né? Tipo, quem vai ser campeão brasileiro, coisas relacionadas ao campeão brasileiro, mas tem muita pergunta lá que eu consegui utilizar. E a primeira é essa aqui, o Andrade 259. VSR, acho que o fato do Messi não ter ido para o Manchester City trabalhar novamente com Guardiola em 2021 é um dos maiores, porém pouco falado e se da história do futebol, pois a ida ao PSG foi decepcionante. O que você acha? Algum outro e se memorável? Saúde. Vamos lá. Na verdade, é um grande si, né? O Messi ter trabalhado de novo com o Guardiola, fora do ambiente do Barcelona, seria algo legal, muito legal de se ver. Sendo que, na verdade, a ida dele para o PSG não tem nada a ver com a não ida para o City, né? Porque ele vai para o PSG no meio de 21, né? No meio de 21, sendo que a chance dele ir para o City não foi no meio de 21. A chance dele ir para o City foi no meio de 20, depois do Super Agosto. Porque ali o Messi pediu pro Bartomeu cumprir a promessa que ele tinha feito de que o Messi poderia sair na hora que ele pedisse, e o Bartomeu não cumpriu a promessa. A chance do Messi ir pro City era no meio de 2020. Aí ele cumpre mais um ano de contrato com o Barcelona. No meio de 21 ele queria ficar no Barcelona, mas por conta lá do fair play financeiro de La Liga, o Barcelona não podia inscrever o contrato do Messi, aí o contrato novo do Messi, aí ele saiu e foi para o PSG. Mas eu acho que seria muito legal. Eu acho que a união do Guardiola com o Messi de novo seria algo fantástico e não aconteceu. Então é um ponto. E de fato no PSG não funcionou, as coisas não funcionaram, embora aquele primeiro semestre da temporada 22-23, quando o Messi joga muito, foi muito importante, e ele estava no PSG e ele joga muito aquela primeira metade, foi importante para o Messi chegar espetacular a ponto de bala para a Copa do Mundo e fazer o que a gente fez, fazer o que a gente viu o Messi fazer na Copa do Mundo. Aliás, Messi vai ser tema de outras 2 perguntas do programa de hoje. Fiquem atentos aí. Obrigado ao Andrade pela mensagem. Lucas Reis. No auge, quem você escolheria para o seu time? Mbappé ou Henry? Essa pergunta ela tem um problema para ela ser respondida, que é: qual é o auge do Mbappé? Nós já vimos o auge do Mbappé? O auge do Mbappé, eu suponho, ainda vai chegar. Então não dá para a gente responder essa pergunta neste momento. Eu vou tentar responder do seguinte. O Henry, até os 24 anos, o Mbappé fez mais e jogou mais do que o Henry. Vai lembrar, o Henry é campeão do mundo novinho em 98, mas ele não era titular do time, perde a vaga por um jogador muito, com muitas limitações, que era o Guivarch. O Mbappé é campeão do mundo aos 18 anos, sendo titular do time e sendo destaque em várias partidas.
Não foi o melhor jogador da França, né? O Griezmann foi melhor que ele, o Pogba foi melhor que ele, o Kanté foi melhor que ele em 2018, mas ele foi importante em vários momentos. Naquele jogo com a Argentina nas oitavas, fez gol na final, então o Mbappé já foi campeão do mundo, sendo muito mais importante para o título do que o Henry. Então, com a idade que o Mbappé tem hoje, o Mbappé já é melhor do que o Henry. Na obra pronta, o que o Henry virou, o que o Henry fez na época de Arsenal e tudo, eu acho que, considerando esse Henry, eu acho ele melhor que o Mbappé. Então eu escolheria Henry para responder a pergunta. Com o que eu tenho de informação hoje, em dezembro de 24. Vamos ter que esperar para ver o que o Mbappé vai fazer na carreira. E acho que ele vai fazer muita coisa. Obrigado pela pergunta. O Tsubasa. VSR, por que o dinheiro da Neoquímica não consegue diminuir a dívida do estádio do Corinthians? Você poderia explicar para onde vai esse dinheiro? Então, Tsubasa, eu não sou um especialista na matéria. Não tenho tantas informações assim, mas pelo que eu entendo, o dinheiro do name rights que a Neoquímica Arena paga, a Neoquímica paga ao Corinthians, ele vai para pagar os juros da dívida. Então, até aqui, num financiamento desse tamanho, você tem que ficar pagando muitos juros até começar a pagar o principal. Eu imagino que esse dinheiro da Neoquímica vá para pagar os juros da dívida, e os juros da dívida, por isso que a dívida, num geral, ela diminui ou não diminui, ou diminui pouquíssimo, porque o Corinthians está pagando os juros da dívida. Então, isso acontece mais ou menos numa menor escala quando a gente compra um apartamento financiado. Durante boa parte do tempo, você está pagando os juros antes de pagar efetivamente o valor tomado como empréstimo. Como o Corinthians ficou um tempão sem pagar e tudo, né? Ou demorou a pagar, ou ficou sem pagar, ou renegociou, eu imagino que esses juros da dívida devem ter ido lá para cima. Acho que é isso. Se eu estiver falando alguma bobagem, alguém pode corrigir aqui, mas eu penso que é isso, tá? Obrigado pela pergunta. Matheus Alface. Vou ser curto e grosso. Pizza ou cheeseburger? É dura essa pergunta. Eu tenho muita dificuldade de responder, mas hoje, aos 46 anos, depois de amadurecer muito a resposta, é pizza. Eu acho que se alguém chegasse e falasse, você vai ser obrigado a comer para sempre, sempre a mesma comida. Para sempre. Eu acho que eu escolheria pizza. Então, é pizza. Mas aqui não tem gabarito, não tem resposta certa. Alex Rodrigues, fala, VSR, o que aconteceu com o programa Top ou Banco? Ele escreveu branco, mas é Top ou Banco da TNT. Gostava muito do programa. Será que vai voltar? Então, pelo que eu fiquei sabendo, era um programa que foi colocado no ar como uma espécie de um teste, de um experimento. Eu não sei se vai voltar ou não, mas é possível que volte. Mas eu não sei, vamos aguardar para ver como vai ficar a grade de programas da TNT no YouTube da TNT Esportes e nas mídias sociais da TNT Esportes para 2025. Eu sou peixe pequeno, então não sei muito bem como é que vai funcionar. Mas, de fato, aqueles 4 programas, eu acho que a gente fez 4 ou 5, eram uma espécie de teste ali para ver se a galera chegava junto com o programa. Obrigado aí pela pergunta. Eganit, VSR, me chama Anderson. Minha pergunta é, se caso o Fluminense for rebaixado, há algum adendo no regulamento do Supermundial retirando a vaga dele, mesmo sendo campeão da Libertadores por conta de ter sido rebaixado? Então, essa pergunta, 2 semanas atrás, eu deixei ela só para tirar essa dúvida, porque nós já sabemos que o Fluminense não foi rebaixado. O último rebaixado foi o Atlético Paranaense. Mas eu deixei aqui só para responder. Gente, não há nenhum impedimento de um clube rebaixado jogar o Mundial, ou jogar o Mundial de Clubes, ou jogar o Super Mundial, ou jogar o Mundial, o Intercontinental. Não há. Então, qualquer time que venha a ser rebaixado e tenha vaga para esse torneio da FIFA poderia e poderá jogar. Beleza? Eu deixei aqui só para... já sabemos que o Flu não foi rebaixado, então deixei aqui só para explicar isso. Não há essa limitação. Beleza? O clube que, porventura, venha a ser rebaixado e tiver vaga, poderá e poderia jogar a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial Grandão, o Super Mundial, como queiram chamar, beleza? Meu xará aqui, Vitor Drawinger.
VSR, o Garro hoje é o melhor jogador do Brasileirão? Se não, em qual posição ele entra? Seleção do campeonato? Então, essa é outra pergunta. Ela foi mandada 2 semanas atrás, na semana da última rodada do Brasileiro. Nós já sabemos que o Garro não foi eleito o melhor do Brasileirão e, na minha opinião, não deveria ter sido eleito o melhor do Brasileirão. Para mim, o melhor jogador do Brasileirão 2024 foi o Savarino. O Savarino não foi eleito, sequer estava na seleção do campeonato, que eu acho um erro bizonho, bizarro, mas o meu melhor foi o Savarino. O jogador eleito o melhor jogador foi o Luiz Henrique, e acho que o Luiz Henrique jogou mais do que o Garro, num geral, né? Mas o Garro é seleção do campeonato, foi seleção do campeonato oficial, esteve na minha seleção. Acho que num geral do Brasileirão, acho que o Garro foi top 5 de melhores jogadores. No balaio ali tinha Savarino, Luiz Henrique, Estevão, o Garro tá nessa conversa aí. Mas ele foi seleção do campeonato, tanto na oficial quanto na minha. Então, respondendo aí mesmo 2 semanas depois. Matheus Chip, Van Persie ou Van Nistelrooy? Cara, essa para mim é bem fácil. Eu acho que são jogadores de prateleiras diferentes. O Van Nistelrooy era um atacante, era um 9 de elite, era um 9 de top do mundo na época dele. O Van Persie, na minha visão, nunca foi top do mundo, nunca foi elite foi um bom atacante, um atacante que produziu bastante, um atacante que tem carreiras sólidas no Arsenal, depois um pouco menos, mas teve também no United, mas para mim não conversa com o Van Nistelrooy. Para mim o Van Nistelrooy era muito melhor em tudo em relação ao Van Persie. Talvez o Van Persie jogando fora da área fosse melhor do que o Van Nistelrooy, só. Matador, cabeçada, finalização, presença de área, tudo o Van Nistelrooy foi bem melhor do que o Van Persie, pelo menos na minha visão. Richard Locken. Fala, BCR, qual foi o pior vice do Flamengo que você presenciou? O meu foi a Sula de 17. Parará. Ele diz que o Juan e o Juan, veterano já, Paquetá e o Vini mereciam demais esse título, parará. Cara, essa é uma final bem dolorida, né? Mas enfim. A minha é a final Flamengo e Grêmio de 97, final da Copa do Brasil. Essa para mim foi o vice mais dolorido que eu já presenciei do Flamengo, até porque, foi uma atmosfera absurda no Maracanã. O Flamengo sai atrás com o gol do João Antônio, vira com o gol do Sávio Romário, e depois toma o gol já na reta final, 30 e poucos lá, o gol do Carlos Miguel, uma bolinha espetada ali para a esquerda. Então, assim, essa foi muito dolorida, porque o ambiente do Maracanã estava fantástico, a torcida cantou o jogo inteiro, a torcida cantou aquela domingo, eu vou no Maracanã e tudo, cantou assim umas 10 vezes seguidas, empurrou o time, e foi um título muito dolorido. Mas, enfim, esse da Sula também foi, por um acaso eu estava lá nos dois, né? Obrigado aí pela mensagem. O Paulo, pergunta meio aleatória, mas já você sempre fala... Pergunta meio aleatória, mas você sempre fala sobre o Grupo Menos é Mais com muita propriedade nos programas da TNT. Queria entender por quê. Você conhece os caras? Não só conheço, mas tenho na família um dos integrantes, o Góis. Ele é primo da minha mulher. Eu peguei ele no colo, comecei a namorar com a minha esposa, com a Fabiana. E ele era um garoto de 4 anos. Então, assim, a gente... é da nossa família mesmo. Então, por isso que a gente sempre fala, tá junto sempre. E ele fica nessa correria de voar daqui para lá, e toda vez que ele para em São Paulo, que é onde a gente mora hoje, ele vai lá falar com a gente, aí lógico, chama a gente para os shows. Então por isso que a gente tem por isso que eu estou sempre falando, que de fato é alguém da família, beleza? Samuel Fernandes, BSR, você acha possível um time brasileiro ganhar o Super Mundial de Clubes ou acabou? Cara, eu acho possível, porque no futebol qualquer coisa é possível. Agora, provável, eu acho bem improvável que um time ganhe, porque tu imagina, o Brasil atualmente, o futebol brasileiro, e a gente pode botar futebol sul-americano, ele tem dificuldade para conseguir chegar na final do Mundial, agora chamado de Intercontinental. De 2010 para cá, ou seja, 15 edições, de 2010 para cá, em 15 edições, o campeão da Libertadores foi eliminado em 7 antes da decisão, antes de pegar o europeu. Então, atualmente, o campeão da Libertadores tem dificuldade
para chegar a enfrentar o europeu na decisão. Tu imagina que para ser campeão do mundial, dessa Copa do Mundo de Clubes ou Super Mundial, você vai ter que enfrentar possivelmente 4 europeus. O futebol sul-americano está se enrolando com o resto do mundo. Tu imagina ter que enfrentar 4 europeus. Então, assim, eu acho bem improvável qualquer brasileiro, ou River ou Boca, que são os outros sul-americanos, ganharem o Mundial Grande ou o Super Mundial. Acho bem improvável. Só não digo que é impossível, por quê? Porque no futebol, qualquer coisa é possível. Então, pode ser, mas é muito, muito, muito difícil. Tem um componente aí que eu não sei como é que os europeus vão encarar esse Mundial. Os europeus vão chegar lá no talo do fim da temporada. Isso pode ser um ponto, mas eu acho bem improvável. Obrigado aí pela pergunta. Hofnis, você acha que se não fosse a naturalização de africanas, as seleções europeias seriam tão fortes? Ô Hofnis, vamos pontuar aqui. Cara, a naturalização de africanos é algo ínfimo nas principais seleções europeias. Ínfimo, 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 ínfimo. Não tem isso. É um ou outro aqui, não tem nenhum grande destaque. Agora, se você está falando que franceses que nasceram na França e que têm pais vindo da África, se esses caras são naturalizados africanos, desculpa, isso daí para mim não é uma realidade. A França, ela tem dezenas de descendentes de africanos, mas que nasceram na França. Tem um ou outro que nasceu num país da África e foi lá e, assim, e dos cobras, não todos nasceram na França. Ah, mas eles são filhos de imigrante. Ok, isso aí é um ponto. Filho de imigrante é um ponto. Mas eles são franceses. Como também quem nasceu em solo inglês é inglês. Como quem nasceu em solo alemão é alemão. E são criados no ambiente da Alemanha, da França, da Espanha. Eles se formam como cidadão dentro da França, da Espanha, da Alemanha. Eles crescem dentro do sistema de futebol desses países. Então, assim, só para pontuar, naturalização mesmo de você pegar um cara que se formou como jogador na África e ele ir jogar são pouquíssimos casos. O que mais tem é ou filho de imigrante e que já nasceu no país, ou que se mudou muito, muito novinho. Quer ver? Eu acho que é o caso do Camavinga. Eu acho que sim. Quer ver? Só para não falar bobagem, porque esse é um tema um pouco sensível. Ó, o Camavinga, ele nasceu em Minconge, em Angola, ok? E aí, os pais dele foram para um campo de refugiados no Congo e depois foram para a França. Então ele chegou na França muito novo. Chegou na França... seus pais fugiram da guerra, só trazendo aqui a informação correta. Seus pais fugiram da guerra no Congo, ele nasceu no Angola, mas ele nasceu no campo de refugiados. Perdão, os pais deles fugiram, o pai do Camavinga fugiram da República do Congo, na Guerra Civil. E aí foram como refugiados para Minconge, em Angola. E depois, quando o Camavinga tinha 2 anos, os pais deles conseguiram se mudar para Lille, na França. Então, assim, você dizer que o Camavinga é um naturalizado, não, o Camavinga é um francês, pô. Ele mora na França desde 2 anos de idade. Ele se entende como francês, a língua dele é a francesa. Ele foi alfabetizado na França, ele se formou como cidadão na França, ele se formou como jogador na França. Então você considera isso como naturalizado? Desculpa, eu discordo. Isso não é naturalizado. Ah, mas é imigrante. Beleza, se for imigrante aqui, então... Se for imigrante, isso vale para qualquer país. Porque o Brasil é composto por várias ondas migratórias e ou escravização. Então, assim, eu, com todo carinho, não considero. Naturalização mesmo, são pouquíssimos. Então, só para pontuar. Tá? Vinícius Gabriel, VSR, existe a possibilidade de voltar a VS Rank? Eu gostava muito, até hoje fico reassistindo alguns. Obrigado aí pela moral.
Enfim, o VS Ranking é um programa lá da TNT Esportes, nesse momento está fora da grade, quem sabe pode voltar depois, né? É uma decisão lá da TNT Esportes, programa, os antigos estão lá, tem muitos que precisariam ser atualizados, logicamente, né? Mas, enfim, os programas estão lá e foi muito legal enquanto durou. Obrigado aí pela audiência e pela mensagem. Lucas Santos, VSR, Rogério Ceni merecia ter sido o melhor goleiro do mundo em 2005? Sim, merecia ter sido o melhor goleiro do mundo em 2005. Na ocasião, a bola de ouro não podia premiar, ela podia premiar quem não era europeu, mas só premiava quem jogava na Europa. Então, o Rogério Ceni não apareceu. Depois, em 2007, quando a regra já tinha mudado, ele aparece. Mas, sem dúvida, para mim, nenhum goleiro agarrou mais no mundo do que o Rogério Ceni. Só o que ele fez na Libertadores, o que ele fez no Mundial, além dos gols. Isso aí é sim e ponto. O melhor goleiro do mundo em 2005 se chama Rogério Ceni. Ponto. Quem discorda tá errado. Desculpa, mentira, tô brincando, mas você pode achar, mas eu tenho para mim que é o Rogério Ceni. Daniel Hércules, VSR, sou seu fã, manda um abraço aqui pro Ceará, sei que você é muito fã de Star Wars, qual é o seu filme favorito da saga? O filme favorito da trilogia, das trilogias, é o Império Contra-Ataca. Acho esse o melhor e muito bom. Mas tem um que não é um filme spin-off, que eu acho excelente, e que também eles fizeram um trabalho fantástico, e que era fácil fazer, que era o Rogue One, que eu acho fantástico. Mas acho que são esses. Talvez esse fosse um bom quadro para fazer aqui, né? Os filmes, tipo que ranquear os filmes. Beleza, obrigado aí, Daniel, um abraço. Leonardo Camilo da Silva, aí, eu falei que ia falar do Messi. No seu último vídeo você falou uma merda das grandes. Sim, é um fato que a FIFA deu a Copa do Mundo para o seu filho. Se tirarmos os pênaltis Mandrake inexistente dado para a Argentina, nem da fase do grupo o FIFA Nessi teria passado. Ô Leonardo, merda, quem tá falando é você. Uma merda gigantesca. Porque, primeiro, de todos os pênaltis que a Argentina teve, só um não foi, que foi o pênalti contra a Polônia na fase de grupos, e que o Messi perdeu. Todos os outros que o Messi converteu aconteceram. Então você está querendo dizer que porque o Messi não deveria dar o pênalti, pênalti aconteceu. Você não deveria dar o pênalti porque é pro Messi? Ah, mas foram 5. Pênalti, quantos aconteceram, tem que dar. O que é errado é dar pênalti que não aconteceu. Na minha visão, o pênalti contra a Polônia não aconteceu, por um acaso não fez diferença nenhuma, porque o Messi perdeu. E na fase de grupos, a Argentina não se classificou por causa de pênalti. Por quê? Contra o México não foi gol de pênalti. Contra a Polônia, o pênalti marcado, que para mim foi mal marcado, o Messi perdeu. E os 2 gols depois não foram de pênalti. Então você está falando uma bobagem. E todos os pênaltis que aconteceram todos os pênaltis que foram marcados aconteceram. Então, assim, quem falou uma merda das grandes foi você. E eu entendo que você queira diminuir o Messi, mas não vai diminuir. O Messi foi campeão do mundo, o maior título do futebol foi dado ao maior jogador da geração dele, foi atribuído ao melhor jogador da geração dele, com todos os méritos, com ele sendo o melhor jogador da Copa disparado. Não há questionamento que ele foi o melhor jogador da Copa. Então eu imagino que isso doa demais no seu coração, mas a verdade é essa. O Messi foi o melhor jogador da Copa, o Messi mereceu o título de melhor jogador da Copa, 10 participações de gols em 7 partidas, 7 gols e 3 assistências, 2 gols na final, teve que bater os pênaltis decisivos e fez. Então, assim, desculpa, mas eu imagino que doa para você, mas a verdade é essa, né? A verdade é que você está doído porque o Messi ganhou o maior título à disposição no futebol e acho que isso te machuca um pouquinho, né? Um beijo para você. Thiago Nunes, da sua opinião sobre parar o tempo quando a bola sair para evitar a cera e termos mais tempo de bola rolando? Eu acho que isso vai acabar acontecendo em algum momento, mas eu acho que é uma mudança muito drástica para o futebol, né? Eu acho que é uma mudança muito drástica. E acho que isso não é um problema para todos os lugares do mundo. Acho que isso é um problema muito localizado na América do Sul. Na Europa, por exemplo, você vê os jogos da Champions, jogos decisivos, mata-mata, o tempo, a cera deliberada não é um problema na Europa. Não é um problema. Então, assim, você não vê, mas tem jogo que para, ok, e o tempo é reposto e tudo mais.
Mas isso não é um problema. Assim, é uma coisa que às vezes acontece pontualmente. Aqui na América do Sul que é sacanagem, né? Qualquer time que tá na frente enrola pra caramba. E qualquer um mesmo. Você às vezes é favorável, você tá fazendo, outras vezes você sofre e é do jogo. Então eu acho que ainda é uma coisa muito, digamos, muito drástica para mudar o jogo. Eu acho que isso ainda vai demorar, mas acho que pode ser que acabe acontecendo. Um ponto que talvez eu acho que poderia mudar era nos acréscimos você começar a pensar em bola, em tempo parado. Chegou lá, beleza, aconteceu o jogo, você dá 10 minutos de acréscimo. Esses 10 minutos serem com tempo parado. Talvez fosse algo para fazer ali uma... Tá, porque aí, se o cara souber, de repente, o time picareta que tá fazendo cera, se ele souber que a reposição desse tempo vai ser parado, talvez ele diminua a cera no tempo normal. Sacou? Então talvez eu acho que isso seja um ponto mais importante. Por quê? Porque ficar parando o jogo todo tempo, o jogo já dura 90 minutos. Vai ser um jogo de, sei lá, 3 horas de duração. Isso traz problema para todo mundo, para assistir, para quem está no estádio, principalmente para as grades de televisão. Talvez se você fala assim, ó, a partir de agora o tempo de acréscimo é parado, bola saiu, para o acréscimo. O goleiro fez aquela defesa e se machucou, entre aspas, para o acréscimo. Eu acho que talvez a galera mude de postura. Mas enfim, acho que fica a ideia aí. Arsênio Bila. Fala, BSR, o que falta para o Manchester United para voltar a ser o gigante que era? Já trocaram de técnico, nada mudou. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Arsênio. Cara, primeiro, o Manchester United nunca deixou de ser gigante. Ele continua sendo gigante. Talvez seja um gigante adormecido, mas ele continua sendo gigante. Acho que precisa você ter um projeto de futebol, coisa que eu acho que o Manchester United não tem tido. Ele tem tido ali meio que uma coisa meio aleatória, trazendo técnicos ali, sabendo, errando na hora de trazer, errando na hora de demitir. Acho que ele precisa de um projeto de futebol, precisa contratar melhor, gastou muito dinheiro em jogadores que não faziam muito sentido, e acho que precisa ter um projeto. O United não teve nos últimos anos, talvez agora com o Rubem Amorim possa ter. Enilau Pires, fala, BCR, por que tu é baba-ovo do Messi? Não sou baba-ovo do Messi. Se eu fosse baba-ovo do Messi, eu não seria chamado aqui de hater do Messi. Eu não sou baba-ovo do Messi, muito pelo contrário. Eu, inclusive, critico muito o Messi. Critiquei o Messi no prêmio do The Best, critiquei a FIFA por querer o Messi no Mundial do ano que vem, sem o Inter Miami fazer jus a isso. Já critiquei várias premiações do Messi. Já critiquei jogo que o Messi não apareceu para jogar, tipo a eliminação contra a Roma. Então, assim, eu critico demais o Messi. Só que eu só reconheço o Messi como o melhor jogador da geração dele, disparado. Depois de ganhar a Copa do Mundo, também o maior jogador da geração dele. E só isso. E é um jogador que está na conversa dos melhores jogadores da história do futebol. Mas desse século não há dúvida. É disparado o melhor jogador. O melhor jogador desse século se chama Lionel Messi. Isso daí está muito evidente. É só você observar o que foi a categoria, a qualidade, a capacidade dele de influenciar o jogo, tudo, títulos também. Então, assim, e depois de ganhar a Copa do Mundo, que é o maior título do maior esporte do mundo, ficou inquestionável. Ele também é o maior jogador da geração dele. Antes, acho que podia ter debate. É só isso, mas não sou baba-ovo, não. Se eu fosse baba-ovo, eu não criticaria tanto o Messi como eu critico e seria atacado por Messizetes inveterados que acham que eu estou aqui para fechar os olhos para a verdade, porque eu acho o Messi o melhor jogador que eu vi. Mas isso não acontece, então não sou o baba-ovo do Messi. Acabou? Acabou. Acabaram as perguntas de hoje. Muito obrigado, quase 30 minutos de vídeo, e você já sabe, semana que vem, sexta-feira de noite, entra aqui na aba comunidade o post para você mandar a sua pergunta. Você manda a sua pergunta, na semana que vem vai ter VS Responde de novo. Beleza? Obrigado demais pela mensagem, um abraço, tchau. Baixa aqui o app do SofaScore, primeiro comentário fixado no vídeo. De graça para baixar, de graça para usar. Um abraço. Tchau.